você pode até não se dar conta, mas você está vivendo no meio de uma guerra. E embora você não veja as trincheiras, saiba que seu adversário é cruel e ataca independente da nacionalidade, idade, sexo ou conta bancária. Porém, o que mais nos alarma é pensar que esse tão temido adversário cruel não possui mais do que 1 centímetro. O mosquito Aedes aegypti, que transmite a dengue, a febre amarela, o zika vírus e a chikungunya, pode se proliferar numa quantidade muito pequena de água, como a que cabe numa pequena tampa de garrafa PET. E essa água pode ser encontrada em qualquer lugar, até mesmo em lugares comuns que a gente sempre tem em casa, como jardins, ralos, pneus, um córrego como este. E manter esses locais limpos e secos é exatamente a nossa luta. Mas aqui no Brasil, o que mais tem alarmado a população é a grande quantidade de casos de microcefalia, que desde outubro já ultrapassam 900 casos e provavelmente estão associados ao Zika vírus. Zika vírus, como ser vencedores nessa guerra? Esse é o tema do programa Vida Viva de hoje. Vida Viva está no ar e eu estou realmente muito grata a Deus pela oportunidade de estar com você mais uma vez. Obrigada pela sua audiência e pela sua companhia de todas as semanas. Conta pra mim, você anda apavorado com essa história de Zika vírus pra lá e pra cá? Você conhece alguém que tá grávido, que tá grávida, né? Um casal grávidos e tá apavorado, passando repelente, pondo tela nas janelas. Você sabe muita coisa sobre Zika? Para falar sobre esse assunto, nós trouxemos o Dr. José Ricardo. Olá, Dr. José Ricardo. Olá. Que alegria imensa recebê-lo no Vida Viva, viu? É um prazer muito grande estar aqui no Vida Viva e estar principalmente com quem está do outro lado da tela nos assistindo. Então vamos ajudar essas pessoas que estão nos assistindo a entender um pouquinho mais sobre o Zika. O que é Zika? Veja, o Zika nada mais é do que uma doença viral. Que a gente percebe que esse ano tomou uma proporção totalmente enorme quando nós falamos de Zika, mulheres grávidas, microcefalia, síndrome de Guillain-Barré. Mas acho que vale a pena, talvez, a gente entender como que tudo começou. Em 1947, em uma região da Uganda, chamada Zika, era uma floresta, houve o estudo e a contaminação de pequenos macacos chamados rhesus nesse momento. E nesses macacos foram exatamente isolados o vírus da Zika. Já por sua vez, em 1952, ainda na África, foi diagnosticado o primeiro caso de Zika em humanos. Ou seja, começou em macacos, transmitiu-se para humanos e já aí ficou realmente muito crescente, muito próximo somente na região africana, esta chamada epidemia de Zika. Em 2013, nas Polinésias Francesas, lá no continente da Oceania, houve realmente uma incidência muito grande de uma síndrome chamada Guillain-Barré, que associou-se exatamente com a Zika. Em 2014, essa incidência chamou muito a atenção dos pesquisadores. E no início de 2015, começou-se a ter os primeiros casos de Zika no Brasil, no primeiro semestre. Quer dizer, muito recente, Muito recente. E ainda em 2015, já no segundo semestre, mais ou menos em novembro, o Ministério da Saúde aqui no Brasil determinou-se como estado de emergência para essa situação. A gente fica falando sobre a transmissão que tem a ver com a picada do Aedes aegypti, mas tem coisas novas aí nesse período, né? Conta tem muitas coisas novas. É importante a gente conceituar que o vírus da Zika já foi isolado na saliva humana, no leite materno, no sêmen e também na urina. Existem relatos de casos no exterior em que já foi realmente conseguido provar a transmissão através, por exemplo, da relação sexual. Olha! Isso é muito importante. Tanto é que a Organização Mundial da Saúde tem orientado para as áreas endêmicas de Zika que no período em que a mulher está grávida, o esposo use preservativo para diminuir a chance dessa mulher grávida se contaminar. Já que você falou em mulher grávida, conta pra mim, e pra quem tá nos assistindo, óbvio, se quem teve Zika pode engravidar ou não.
Essa é uma questão muito pertinente que você está colocando, Mariana, até porque a mulher, o momento mais sublime que tem a mulher durante o seu período gestacional, a gente observa que os sonhos estão presentes. Claro. E, de repente, vem esta tal de zika assolando de forma assustadora. É recomendado à mulher que, depois que teve a zika, que pelo menos tenha alguns meses de delay ou de espaço para que possa aí sim pensar em engravidar novamente ou ter uma gravidez. Okay. Porque realmente é um período em que os níveis de anticorpos, que na realidade os anticorpos são células de defesa do organismo, eles já vão baixando a níveis estáveis. E me fala uma coisa, você mencionou anticorpos. Uma vez que a gente teve zika, posso adquirir novamente, assim como o dengue? Veja só, a dengue, é importante que também digamos que nós temos quatro sorotipos de dengue. Ou seja, você pode pegar hoje uma determinada dengue, seu organismo adquiriu resistência a esse tipo de dengue tipo 1. Mas você ainda pode pegar o tipo 2, tipo 3, tipo 4. Só para quem está em casa, são vários vírus diferentes, assim como a gripe tem vários, da dengue são 4, né? E no caso específico da zika, tem um. A partir do momento que a pessoa se contamina com o vírus da zika, ela irá ter dentro do seu organismo uma autodefesa para infecções futuras. Ou seja, os seus anticorpos estarão trabalhando. Então, zika pegaria-se somente uma vez. Até onde a gente saiba, já que é só o Gênesis, né? Exato, até onde nós sabemos e os estudos nos mostram, nesse exato momento do conhecimento da doença, zika vírus, uma vez só. Sobre a microcefalia, que agora a gente está falando sobre as gestantes que podem pegar zika, existe já o martelo batido causado pelo zika ou ainda não? Essa é uma grande polêmica que tem existido, Mariana, em cima dessa questão de microcefalia e gravidez. O Ministério da Saúde aqui do Brasil, ele já associa diretamente essa questão. Só para termos uma ideia, no mês passado, nós tivemos próximo a 1.000 casos já diagnosticados de microcefalia no Brasil. Olha. Ou seja, é uma incidência extremamente alta. A maior incidência dessas microcefalias, assim como surgiram, é na região nordeste do Brasil. O Ministério da Saúde associa diretamente a Organização Mundial de Saúde, através dos seus estudos e dedicação, ela ainda está um pouquinho quiescente nessa questão. Mas cá entre nós, aqui trazendo para a realidade do nosso país, do nosso querido Brasil, é muito difícil a gente desassociar a zika da microcefalia. Até porque, veja, é uma questão que estamos vivenciando, estamos observando. Existe um estudo feito em várias crianças que vieram a óbito, ou seja, morreram, estudando o cérebro dessas crianças, em que as mães tiveram o vírus da zika, o cérebro dessas crianças estavam tomados por esse vírus. Olha. Então a gente dificilmente vai ter uma dissociação. Né? Dificilmente nós vamos dicotomizar, vamos separar essa associação. A Organização Mundial de Saúde ainda não afirma categoricamente, certo, mas a experiência brasileira, e veja, é uma incidência muito grande que estamos tendo no Brasil, mostra que realmente é difícil afirmarmos que isso não seria possível. A microcefalia, ela é justificativa para abortamento? Essa é uma questão que acho que afeta muito o sonho de muitas mulheres. Pela legislação que temos no Brasil, só existe basicamente 2 situações concretas ou situações que a lei permite o abortamento. Não vamos nem falar num fórum íntimo em questão de relação, né? Relação com a força que Deus nos dá. Mas dentro da lei vigente brasileira é anencefalia, ou seja, uma criança quando ela, durante o período de gestação, é diagnosticado que ela não tem cérebro e essa criança é inviável ao nascimento. Ela não teria nenhum tipo de capacidade de sobrevida. Então, a justiça permite esse tipo de abortamento. E segundo a situação que justifica, sem dúvida alguma, é quando há estupro, né? Okay. Então, são situações bem específicas. Microcefalia não é uma situação de termos um aborto. Eu acho que, a partir do momento que uma mamãe
que um papai sabe que tem o seu filho sendo gerado com microcefalia, uma das coisas que tem que ter muito em mente, esta criança precisará de muito amor, muita atenção, auxílio no seu desenvolvimento. A gente sabe que a assistência médica pública desse país é um tanto quanto deficitária, mas será uma criança que precisará de neuropediatra, de pediatra, de acompanhamento fonoaudiólogo, acompanhamento com psicólogos e dentre outros tipos de acompanhamento, mas poderá ser uma criança que trará ao seu lar extrema felicidade. É isso que eu gostaria de deixar claro. Você que está nos assistindo e de repente conhece alguém ou você mesmo tem algum caso que sabe que está gerando uma criança que vai nascer com microcefalia, não é o fim do mundo, né? Eu acho que esse é um dado importante, porque muitas vezes, as pessoas perguntam assim, poxa, mas o diagnóstico da microcefalia é somente feito, né, Mariana, depois que nasce? Não. Durante o pré-natal, que a mamãe está fazendo, a mamãe grávida está fazendo, ela já tem a oportunidade de acompanhar o crescimento do bebê em seu ventre, inclusive o crescimento da cabecinha do bebê. Em cima dessa questão, nós teremos, sem dúvida, uma boa capacidade de viabilidade desse bebê. O que eu posso te dizer, para você que está nos assistindo, é que se isso aconteceu na sua vida, é claro, é uma dificuldade, mas com certeza o nosso Criador vai te dar as condições e a força necessária para passar por isso, viu? Agora, conta para nós, se uma criança for infectada, por exemplo, com o Zika, existe algum tipo de prejuízo neurológico? Como é que é essa situação? Às vezes as pessoas creem que esta possibilidade de uma criança, por exemplo, às vezes com menos de 5 anos, contrair o Zika, o que vai acontecer com a parte neurológica dela? Absolutamente nada. O que ocorre é que a pessoa, quando infectada com o vírus Zika, ela pode ter um quadro febril, geralmente moderado, poderá ter algumas erupções, alguns vermelhinhos na pele, poderá ter coceira na pele. Essa pessoa ou criança que se acomete poderá ter um tipo de conjuntivite com dores nos olhos, olhos vermelhos, alguns tipos de dores nas juntas, nas articulações, mas não foge muito. O sintoma da doença aguda da Zika, ela é muito frustra, muito leve. Tanto é que quando começou-se os quadros de Zika em 2015, conforme eu disse, o que acontece? Ninguém dava importância. Só começou-se a dar importância quando começou a ver a relação com a microcefalia. Então, uma criança de 5 anos, ela provavelmente não vai ter nenhum tipo de efeito mais grave em seu organismo. Não vai afetar o seu desenvolvimento cognitivo, nem a sua parte neurológica. Nossa, com certeza você está aliviando o coração de muita gente que está assistindo. Sem dúvida. Inclusive o nosso, que somos pais, né? Eu tenho um filho de 3 anos e, para quem não sabe, a doutora Mariana tem 2 filhos pequenininhos. O nosso coração fica bem aliviado, viu? Exato. E a microcefalia pode ser causada por outros vírus, outras causas, vacinas, que não somente Zika, que Sim. popularizou? Veja, uma das coisas muito importantes, eu acho que a gente tem um meio de comunicação muito importante, que é a internet. Só que a internet, ela aceita qualquer coisa. Eu ouvi algum tempo atrás que existia aí a possibilidade como que era? Vacina vencida de rubéola contaminando as mulheres. Essa foi uma notícia que realmente disparou. Disparou, e as mulheres grávidas ficaram preocupadas. Nossa, eu tomei... Cabe uma observação, nem tudo que está na internet é verdadeiro. E outra coisa, não é indicado vacinação em mulher grávida. Exato. E não tem nenhum caso relatado no mundo, não somente no Brasil, de transmissão de qualquer tipo de doença que comprometa o sistema nervoso central de um bebê em formação por causa de vacinação. Então, isso nos dá muita tranquilidade. Outra coisa importante, a microcefalia não está apenas associada, sem dúvida, em cima da sua pergunta, Mariana, associada ao quadro da contaminação por Zika. Temos várias outras doenças infecciosas que podem determinar um quadro de microcefalia. O que chamou a atenção do Ministério da Saúde, da Organização Mundial de Saúde, é que esse tipo de quadro se direcionou
diretamente ao relacionamento com o fator Zika. Olha, esclareceu já bastante coisa para nós, mas agora eu tenho uma outra dúvida. O Zika, ele pode causar uma outra doença super importante. Nós falamos que os sintomas agudos são bem leves, mas que as consequências são graves. Falamos de microcefalia, agora eu gostaria de falar sobre Guillain-Barré. Fala para quem está nos assistindo sobre o que é essa síndrome e qual é a relação aí com o Zika. Veja só, essa associação, conforme foi dito, ela começou-se a ter essa equiparação em 2014 nas Polinésias Francesas. E aqui no nosso Brasil, nós já aumentamos a incidência de casos de Guillain-Barré associado à Zika. Na realidade, esta é uma complicação neurológica que está se evidenciando, que é os anticorpos, aquelas células que defendem a pessoa, elas entendem as células nervosas, os nervinhos dos braços, das pernas, eles entendem como fatores agressivos. E os anticorpos, eles atuam machucando o nervo da pessoa. E aí a pessoa pode ficar paralisada das suas pernas, dos seus braços, do seu esôfago, facilitando assim a respiração e comprometendo a respiração. Então é um processo bem importante e eu vou te dizer, eu conheço de sobra esta questão do Guillain-Barré, porque eu fui acometido de Guillain-Barré em 2010. Nessa época eu fiquei, em 2010, 70 dias internado. Claro que não foi pela Zika, foi por um outro fator infeccioso, mas é importante a gente saber o seguinte, que a incidência de Guillain-Barré aumentou 4 vezes nesse período de um ano. Depois que o Zika foi isolado. Depois que o Zika apareceu, aumentou-se 4 vezes. E veja, o grande problema é que pode ter sequelas irreversíveis. Graças a Deus, eu fui bem atendido, tive uma boa recuperação, tenho um pouquinho de sequelas de extremidades, de mão, de pés, mas não me traz nenhum tipo de limitação, mas é uma coisa que pode comprometer. É importante só que você deixe claro para as pessoas que estão nos assistindo quais são os sintomas iniciais, porque é importante e é imprescindível a internação hospitalar nesse caso, certo? Sim. Quando a pessoa deve suspeitar que possa ter alguma coisa assim e procurar ajuda hospitalar? Se caso associado à Zika, que tenha se passado pelo menos aí de 7 a 15 dias, ela começa a ter uma perda de força, principalmente de extremidades, pernas, braços, e a partir desse momento tem que fazer a avaliação neurológica correta. Não deixe de procurar ajuda nesses casos. A Guillain-Barré, a síndrome, ela tem cura, é possível de tratamento, mas é importante que você procure no momento correto, não é isso? Exatamente. E fala para nós agora sobre o tratamento, se existe ou não, em que pé estamos nesse caso. Veja só, como dissemos, inicialmente a Zika não tem um tratamento efetivo. É um tratamento sintomático em cima dos sintomas que a pessoa apresenta, a febre, o mal-estar, a dor articular. Isso tende a evoluir favoravelmente. O que traz-nos de preocupação são justamente as complicações, que é a microcefalia que ocorre em mulheres grávidas e a situação do Guillain-Barré, que aí tem que ser feito um tratamento, inclusive em UTI. No momento não tem vacina, no momento não tem nada? Não temos vacina, está em estudo mundialmente, o mundo está preocupado realmente com o Zika. Queremos sim acreditar que em torno de uns 20 meses teremos vacina no mercado, não temos a prevenção de vacina, não temos a prevenção de remédio e o cuidado, como a mídia toda tem falado, é o cuidado com o mosquito. Essa é a melhor maneira de prevenir? Sem dúvida. Veja só, nós temos que eliminar os criadores de mosquito. As campanhas que existem realmente no Brasil de eliminação das poças de água, eliminação dos ovos, eliminação realmente de tudo que possa criar um mosquitinho. Muito obrigada pelas suas informações, pela sua companhia, sempre muito pronta a nos ajudar. Só queria que você se despedisse das pessoas que estão nos assistindo. Deixa um recadinho para elas, doutor. Eu quero desejar a você que está aí nos assistindo, aí do outro lado da telinha, na TV Novo Tempo, um grande abraço e dizer o seguinte: a Zika depende muito mais de nós. Se você cuidar, se o seu vizinho cuidar dos criadores de mosquito, com certeza nós teremos, todos nós, mais saúde. Eu espero você em breve, viu, doutor José Ricardo? E a você que continuou nos assistindo, ficou com a gente até o final, eu gostaria de lembrar para vocês um texto que está escrito em Mateus
24, versículo 7. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. E aí ele continua dizendo os sinais do tempo do fim. Mas nos versos 13 e 14, a Bíblia diz assim: mas aquele que perseverar até o fim será salvo, e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações. Então virá o fim. A minha mensagem final para você é a seguinte: nós estamos certamente no tempo do fim. Nós temos visto vários sinais, várias coisas acontecendo que nos faz pensar que o nosso Criador está a ponto de voltar brevemente a esse mundo. Mas eu não quero te alarmar pensando que o Zika vai se alarmar para o mundo, vai virar uma pandemia. Na verdade, acho que já está virando, mas o ponto que eu quero meditar com você é o seguinte: faça a sua parte para abreviar a volta do nosso Senhor Jesus a esse mundo. Você foi convocado para lutar nas fileiras, abreviando e aproximando esse dia. E eu espero que você e eu, e a TV Novo Tempo está aqui para isso, para te ajudar a cumprir o nosso papel de falar a mensagem, porque quando a gente pregar ao mundo inteiro virá o fim. Acesse o nosso canal no YouTube, converse com a gente pelo Facebook. É o meu desejo e eu espero você a semana que vem. Antes de ir embora, eu gostaria de deixar você com uma mensagem espiritual. Obrigado, Mariana. Assunto de grande importância para a nossa vida. Por quê? Porque nós estamos vivenciando esses momentos na nossa sociedade. Nós temos aí presenciado dias difíceis na nossa sociedade com relação à saúde pública. Aí está o surto do H1N1, do Zika vírus, e pessoas têm sido acometidas por essas doenças e alguns perdendo até a vida. Entretanto, a palavra de Deus nos diz que nos últimos dias coisas terríveis viriam sobre a terra, coisas complicadas viriam sobre o ser humano neste planeta, e tudo isso por causa do pecado. Se você observar ao seu redor, querido, você que está aí na sua casa, você sabe muito bem que hoje você não tem segurança. Você está dentro de casa, mas você não se sente seguro dentro de casa. Você sabe muito bem que quando você sai para o seu trabalho, você sai para um passeio com a sua família, você fica preocupado, você tem medo. Isto é a realidade humana nesta terra. Mas o que a palavra de Deus nos diz a respeito dos últimos dias? O que Jesus nos alerta a respeito dos últimos dias do ser humano neste planeta? Quais os sinais da volta de Jesus Cristo? Que Jesus Cristo está voltando a esta terra, que Jesus Cristo há de restaurar a nossa vida, que Jesus Cristo há de restaurar o nosso ser, que o pecado não haverá mais. A Bíblia nos traz sinais importantes para o nosso ser. E eu desejo abrir a palavra de Deus contigo neste momento, e nós leremos juntos que está lá em Mateus, capítulo 24, a partir do verso 7. Veja o que diz a palavra do Senhor. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes, pestes, terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores, diz a palavra do Senhor, diz as Santas Escrituras. A Bíblia está nos dizendo a realidade humana. A Bíblia está dizendo que você vive neste planeta, o que eu vivo neste planeta. Nós não escapamos disso. Se você é cristão ou não cristão, temente a Deus ou não temente a Deus, não importa, você passa por isso neste planeta. São os dessabores da vida, são as tragédias da vida que estão existentes aí no dia a dia, guerras, rumores de guerras. Existem terroristas por todos os lugares. O mundo está em conflito, terremotos, vemos isso diariamente nas mídias sociais. Temos aí as doenças, as pestes, os problemas acometidos na saúde pública, hospitais cheios, nós não temos para onde correr. Esta é a realidade humana nesta terra, mas tudo isto é o princípio das dores. E aqui nós vemos um sinal da volta de Jesus Cristo. Quando você vê todas estas coisas se multiplicando, quando você vê todas estas coisas se gladiando, se destruindo, observe, isto é um sinal que Jesus Cristo está voltando a este planeta, que Jesus vem para nos resgatar,
Jesus vem para mudar a nossa vida, Jesus vem para nos trazer segurança, para nos trazer paz. E se você entregar a sua vida a Jesus Cristo, você estará se preparando para este grande encontro com Jesus, porque Jesus, Ele é glorioso, Ele sofre com o seu sofrimento, querido, Ele sofre com a sua tristeza, Ele sofre com a sua angústia, Ele chora o seu choro, Ele tem dor no coração pelos problemas que você tem passado na vida, pelas grandes dificuldades do seu ser, por um pai que perdeu o seu filho, uma mãe que sepultou o seu filho, uma pessoa que está vivendo momentos difíceis, vivendo problemas diários, dificuldades no ser. Este é o momento de você que está vivenciando todos esses problemas na sua vida, entregar a sua vida a Jesus Cristo, entregar o seu coração a Jesus. E se você fizer isso, meu amigo, se você fizer isso, minha amiga, você terá paz na sua alma, porque Jesus, Ele está retornando a este planeta. Eu sei que você quer ter um encontro com Jesus Cristo. Eu sei que você deseja Jesus Cristo na sua vida. E eu quero encerrar esta mensagem dizendo a você, apresentando a você um texto maravilhoso da Palavra de Deus, que está no mesmo capítulo 24 de Mateus. E o versículo, nós leremos o versículo a partir do verso 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos pelos 4 cantos da terra, de uma a outra extremidade dos céus. Querido, Jesus está voltando. Quer viver uma vida de paz, de alegria, quer ter uma vida de emoções puras na sua vida, entregue a sua vida a Jesus Cristo. Faça isso e você terá paz na sua vida. Um grande abraço, meu querido, e até a próxima.